pessoal, estamos hoje com mais uma live, completando o nosso programa Cure-se da semana. No domingo entrou a meditação, na terça entrou o podcast e hoje, na quinta, nós temos a terceira intervenção do programa Cure-se, que é a live. Hoje, com este assunto interessantíssimo: inspiração e resiliência. Foi considerado a década da resiliência. A partir de 2020, nós estamos enfrentando uma pandemia. E a resiliência tem sido o ponto estrutural no mundo todo. As pessoas precisaram se munir de forças de resiliência, tanto para suportar, evitar a contaminação do vírus, como para sobreviver os intempéries que todo mundo foi abatido, como superar as questões financeiras, as perdas de emprego, o isolamento, enfim. Então, por isso que os estudos comprovam e os estudiosos denominaram que essa década é a década da resiliência. Então, hoje nós vamos trabalhar muito bem isso, para você sair dessa live muito bem preparado e fortalecido para fazer esses processos, né? Porque a gente precisa buscar forças, gatilhos, entendimentos, o autoconhecimento para realmente conseguir reagir. Porque o processo não é fácil, não tem sido fácil para ninguém em qualquer área. Bom, o que eu gostaria de dizer para vocês, para começar, é que a resiliência era uma palavra que era utilizada pela física. Quando uma propriedade era alterada dos corpos e eles voltavam ao seu estado natural sem sofrer alterações originais. E isso a física denominava de resiliência. A partir de 1990, a psicologia positiva, a psicologia adotou essa frase, essa palavra, resiliência, que é esse processo de buscarmos de formas, de forças, pelos embates do que nos acontece, superar, avançar e voltar ao nosso estado original, ao nosso equilíbrio, ao nosso bem-estar e até alçar voos, até conseguir ir além. Então agora eu gostaria de dizer uma frase para vocês, que até eu postei nas minhas redes, nos convites. A vida é 10%. A vida é 10% do que nos acontece. 90% é como reagimos. Como reagimos. 90% da nossa vida, do fluir da nossa existência, é como nós conseguimos reagir. Algumas pessoas são mais frágeis,
Outras, que a gente chama de robustas, são pessoas que trazem já uma reserva cognitiva no seu DNA, tiveram uma estrutura familiar sólida, de educação, de paradigmas, de crenças, de cultura, de conhecimento. São pessoas que são mais robustas, né? Com reservas cognitivas. E tem o terceiro tipo de pessoa que a gente diz que elas são antifrágeis. São pessoas que trazem, independente da história de vida delas, elas trazem no seu DNA, elas trazem na sua estrutura, no seu mindset, uma estrutura de que os desafios, elas estimulam elas a crescer, a evoluir, elas não se assustam. O que vier de embate, ela vai e usa aquilo como um pilar, como um degrau de crescimento. Então eu gostaria que você agora que está me ouvindo, que você avalie. Você se considera uma pessoa frágil? Você se considera uma pessoa robusta, que teve uma história de vida, uma estrutura de existência, de aprendizagem, de conhecimento, de vivências, que lhe deu uma robusteza, uma reserva boa cognitiva? Ou você se considera um antifrágil? Qual dos três tipos? Independente de qual você for, agora eu vou dar as dicas para você ampliar o seu autoconhecimento, a sua autoconsciência e conseguir fazer o processo, independente dos três tipos de perfis, tá? Quando as coisas nos acontecem, nós temos algumas pessoas mais frágeis, fogem, se anulam ou até paralisam, ficam paralisadas, totalmente paralisadas quando acontece alguma coisa muito grave, muito intensa. E outras pessoas conseguem com mais facilidade reagir às adversidades e conseguir agir. Então, porque atualmente, o que a gente diz, que é um dos pontos top do ser humano? É quanto mais rápido ele conseguir superar, reagir, né? Se adaptar a mudanças, a fazer os processos, mais ele terá resultados de sucesso, de saúde e bem-estar na sua vida. Então é muito importante você avaliar se você ainda se sente que você paralisa, que você fica ruminando, você fica se maltratando pelo que fez ou pelo que os outros lhe fizeram, fica sofrendo muito tempo, né? Porque é muito importante a gente valorizar, realmente verificar o que realmente nós temos que levar a sério, o que devemos valorizar, o que realmente é importante ser levado em consideração, para que a gente não fique buscando superfúgios e acaba se atrapalhando, né? Esse nosso DNA, essas nossas crenças, paradigmas, tudo vai, claro, nos dar uma influência, mas os hábitos de pensamentos, né? Você quer que as coisas se resolvam, você tem que buscar formas de pensar diferente. Se você ficar pensando igual, agindo igual, você vai reproduzir aquilo que você já estava fazendo, né? Então é muito importante a forma de pensar, de se emocionar, de agir. Porque essas habilidades, elas são treináveis, nós somos treináveis,
né? Nós não podemos nos assustar com as coisas. Nós temos que pensar que tudo passa e que esse processo nós vamos ter que fazer esse enfrentamento, tá? Bom, agora nós vamos aos passos, aos gatilhos importantes e observações para você ampliar essa sua capacidade de resiliência, tá? O primeiro ponto é o mindset de crescimento, né? Porque nós temos o mindset fixo, que é aquela pessoa que traz grandes habilidades, que nem uma vez eu fiz até uma live que eu contei a historinha do coelhinho e da tartaruga, né? Que o coelhinho tinha um mindset fixo, porque ele sabia que ele ia ganhar da tartaruga, ele resolveu até dormir e acabou perdendo a corrida, né? E a tartaruga tinha um mindset de crescimento. Não, ele tem capacidades, mas eu vou fazer a corrida, eu vou vencer as minhas, eu estou concorrendo comigo, né? Então, as pessoas com mindset de crescimento, mesmo que elas não tenham grandes habilidades, elas se abrem a sua mente a crescer e a evoluir. Então, a importância disso é estrutural. Mindset de crescimento, estar aberta a crescer e não ficar se encolhendo ali. Não, eu não posso, eu acho que essa capacidade eu não tenho. Não, eu nunca fui boa nisso. Aí começa a botar todas as crenças limitantes para fora. Nós temos que abrir a nossa mente às soluções, certo? Vamos a outra coisa importante, é trabalhar a nossa inteligência emocional, né? E a inteligência emocional, as nossas emoções, elas são uma força grandiosa, tanto para avançarmos, como para nos anularmos. E o que eu costumo dizer? Quando as emoções, elas são destrutivas, nós temos que mudar o fluxo. Nós temos que racionalizar. Se as emoções são positivas, elas vão alçar todas as forças para vencermos. Mas se elas estão negativas, nós temos que deixar de nos emocionar, nós temos que anular aquelas emoções e buscar racionalizar. E usar a nossa inteligência emocional ao nosso favor, né? Bom, outra questão grandiosa que acontece de forma muito ruim, de forma muito perversa, são aquela zona de conforto. Ai, me surgiu esse grande desafio, eu acho que eu vou esperar para o ano que vem. E as pessoas acabam se anulando. Então, observe se você faz esse processo de se anular, de se auto-sabotar. Ah, eu acho que eu não estou devidamente preparada. Ah, isso ali me aconteceu, me puxou o tapete. Eu agora não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, que a gente não possa buscar essa via. Essa via não vai fazer nós vencermos e sairmos do processo e fazer a resiliência tão importante e necessário nas dificuldades, né? O otimismo. O que a ciência nos mostra? Que o otimismo, até pessoas otimistas, eles fizeram um estudo que tem uma longevidade superior a 7 anos a mais do que teriam. Então, de ter esse otimismo, né? de esse comprometimento consigo mesmo e buscar dentro de si a esperança, não deixar anular tudo aquilo que construíram de bom, zerar tudo aquilo que aconteceu de positivo, por causa que uma coisa não deu certo. Então, a persistência, o otimismo, a persistência, a resistência
Porque se nós não tivermos essa persistência, essa resistência, ser flexíveis às coisas que não estão dando certo, então um dos grandes pontos da resiliência é esse. É a gente ter essa flexibilidade. Isso aqui não deu certo, aquilo aconteceu de forma como eu não esperava. De ter a persistência de não desistir, de resistir às adversidades, porque elas sempre vão acontecer. Elas sempre vão acontecer. A autoestima, acreditar em si mesmo, acreditar no seu potencial, nos seus talentos, nas suas habilidades, valorizar os seus pontos fortes. Essas questões, porque o que a maioria das pessoas fazem? Elas ficam ruminando, se culpando, lamentando, reclamando. E isso não vai se autopunindo. Isso não vai nos ajudar a ser resilientes. Nós temos que buscar, acreditar no que nós temos de bom e o que vamos fazer a partir de agora. Nós temos que buscar essa força, né, de acreditar em nós mesmos. Aceitar as críticas. Tem algumas pessoas que não toleram frustrações, não toleram críticas. Tem uma frase que é dita por um CEO que ele diz assim, que o pior cliente seu é o referencial daquilo que você tem que mudar e evoluir. Então, no momento em que nós olharmos as críticas e até que ponto elas podem nos mostrar, nos dar sinais de que temos que fazer mudanças, de que podemos crescer, ou talvez até de que aquela pessoa está nos invejando, querendo nos atrapalhar e que essa pessoa nós temos que tirar do nosso convívio. Esse apoiador ou essa pessoa que trabalha comigo, que só me coloca para baixo. Então, essa crítica, esse feedback, ele tem que ser observado de todas as formas e não fazer você desistir das coisas, se anular, ficar sem ação, se paralisar, desistir. Né? Então, todo feedback ele deve ser olhado com muita atenção, como uma forma de me alertar em todos os sentidos. Tá? E a gente tem que também cuidar, porque nós sofremos as influências das 5 pessoas que mais convivemos. Nós temos grandes influências de tudo e de todos. E nós temos que estar atenta a esses sinais, os relacionamentos, com quem convivemos, como é que é essa energia, quem é que vai realmente me dar suporte quando eu precisar, de estar atento a tudo isso, com quem eu realmente posso contar. Né? Então eu tenho que estar atento a todos esses sinais para conseguir ter a resiliência de administrar as questões, os relacionamentos. Eles são muito importantes, tá? Bom, a empatia, as pessoas empáticas, as pessoas carismáticas, as pessoas que têm uma facilidade de comunicação, elas conseguem tudo e mais um pouco. Então, que a gente possa desenvolver essa empatia, de conseguir de forma agradável conviver com as pessoas, abrir portas e evoluir em todos os aspectos. Tá? Realmente focar no que é importante, porque muitas coisas não boas vão acontecer,
Mas eu tenho que estar ali selecionando o que realmente é importante, como eu vou seguir a partir deste processo. Tá? Então eu falei algumas coisas para vocês estarem atentos, né? E ampliarem para terem resiliência. Outra questão da resiliência que é a criatividade. O que faz aquelas pessoas, mesmo que sofreram um grande embate da vida, aquela pessoa ali começou do zero, aquela pessoa perdeu tudo e é um fora da caixa, como a gente diz. Aquelas pessoas fora da caixa, aquelas pessoas que alçam voos, que são altamente resilientes, que têm essas características, elas buscam a inspiração. A inspiração é uma mola mestra da resiliência. Nós só vamos conseguir fazer os processos no momento em que nós buscarmos inspirações, saídas, soluções e estratégias inteligentes. Como buscar essa inspiração? Como buscar? Podemos buscar a inspiração divina através da fé. A fé cura, a fé remove montanhas. A oração, a meditação, busque a sua fé, busque as suas forças divinas para fazer o seu processo de resiliência, que você terá a iluminação, que você terá a inspiração. Os nossos grandes gênios, os nossos grandes mestres, pintores, artistas, escritores, de todas as artes, de todas as ciências, aonde eles buscaram isso? Thomas Edison, que eu adoro o exemplo de Thomas Edison. Olha a resiliência de Thomas Edison. Ele foi aconselhado a sair da escola, taxado de burro. E a mãe o alfabetizou. Se ele não fosse resiliente, hein, gente? Se ele não fosse resiliente, ele tentou 100 e poucas vezes descobrir o processo da lâmpada elétrica. É isso, é 1% genialidade e 99% de esforço e inspiração. O que Thomas Edison fazia quando ele não conseguia prosseguir? Ele tirava breves cochilos para buscar a inspiração. Observe como qual a sua forma de se inspirar para resolver os seus problemas, para buscar forças de resiliência. Cada um é um indivíduo e tem o seu jeito de buscar esse efeito maravilhoso, vencedor da inspiração. Você pode buscar alguns gatilhos, como, no caso, a música é inspiradora. Através do exercício, faz uma caminhada, faz uma meditação contemplativa, faz uma pequena pausa. Todo mundo conhece aquela história da maçã, que o gênio foi tirar um breve descanso, caiu a maçã e ele, através daquele impacto da maçã que caiu sobre a sua cabeça, Newton teve a elucidação, né? Então, assim, observe a sua forma de se inspirar, porque as coisas, nós temos que buscar aflorar isso em nós, que nós temos dentro de nós, que as respostas, as soluções, elas estão prontinhas dentro de nós. Mas nós temos que buscar este momento. Nós temos que buscar
a nossa fonte de inspiração. O que os pintores pegavam belas mulheres para lhe inspirar, para fazer a pintura? Busca as fontes de sua inspiração para buscar e realizar os seus sonhos. E toda vez que você ficar desestabilizado, toda vez que você sofrer um impacto na sua vida, toda vez que você não enxergar saída, porque sempre tem uma porta secreta, onde vai ter a solução. Busque a inspiração, que a resiliência irá lhe fazer este processo de alçar voos, de cocriar o seu futuro, de resolver todas aquelas coisas que são importantes e necessárias. Os pequenos, grandes milagres acontecem, mas nós temos que nos abrir a eles. Muito obrigada. Namastê.